Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre este acessório, que é a máscara. Muita gente reclama, mas a gente vai ter que acostumar, porque a gente vai ter que usar por muito tempo ainda, né? Então a gente vai explicar hoje algumas ideias sobre o que o uso dessa máscara durante um ano proporcionou para as pessoas de forma geral, certo? Então a gente fala assim que é obrigatório o uso dela no Brasil. Nós temos uma comprovação de qual a eficácia que ela tem realmente no Covid, mas ajuda em muita coisa, porque se você usa a máscara, então as pessoas que sofriam de rinite, asma ou bronquite podem confirmar que reduziu as crises durante este ano, né? Então se diga que a máscara consegue reduzir a aspiração de contaminantes, de poeira, até de transmissão. Então as pessoas também tiveram menos casos de gripe e resfriado. Então é provável que em alguns países já se usa isso como forma preventiva em primavera para evitar rinite. Então na dúvida vamos utilizar, principalmente quando está em grupo, em pessoas assim de forma geral, para diminuir as chances dessa contaminação, já que a contaminação do Covid é feita por gotículas, tosse e tal, então acho que reduziria esse impacto, né? Agora, socialmente, o que ela faz? Então, além de falar da queda da rinite, bronquite e asma, segundo o que se fala assim, as mulheres têm usado um pouquinho menos batom para não manchar a máscara, para tirar as máscaras. Os homens têm retardado um pouco para fazer a barba, então a gente fazer barba todo dia, agora a gente pode fazer a cada 2, 3 dias, porque não vai aparecer, a gente vai estar de máscara. As pessoas que têm mau hálito, por exemplo, já conseguem se expor mais fácil perante as pessoas, já que a máscara vai bloquear o mau hálito. Da mesma forma, quem tiver os dentes ou falta de dente consegue hoje, então, socialmente socializar mais fácil, rir mais fácil, porque está escondido. Isso aqui não tem que estar escondendo os dentes. Pós-refeição, por exemplo, você não precisa preocupar se está sobrando um resto de feijão ou uma salada aqui, porque já está de máscara também nesse sentido. As pessoas que se achavam desprovidos de uma beleza maior, ao você botar máscara também, ele esconde a feiura, né? Outra coisa que eu achei muito importante em relação ao pegar em restaurante comida por buffet, ao você usar máscara, então a pessoa para de cuspir na comida que está lá. Eu acho absurdo as pessoas conversarem ao que está pegando comida, mas isso acontece. Eu acho que isso aí deveria ser até uma norma a partir de hoje, em restaurante, usar a luva e a máscara para pegar comida. Isso ajudaria bastante a parte da higiene de forma geral, né? Agora tem alguns inconvenientes, que a gente fala assim, que a máscara, quando você coloca a máscara aqui assim, ó, ela despersonaliza você, ou seja, esconde uma parte da tua identidade, né? Então, muitas mulheres não têm gostado também porque esconde a própria questão da beleza, certo? Então tem gente usando máscara e botando um boné, praticamente só olha isso daqui, né? E tem um dado interessante que a gente fala que antes da pandemia, as pessoas entravam mascaradas em postos de gasolina ou mercado para assaltar o mercado ou posto de gasolina. Depois desse tempo, a maioria entra mascarado em posto de gasolina e mercado para ser assaltado pelo preço da gasolina e o preço da comida hoje no Brasil. Então é interessante, você tem lado positivo, o lado negativo. Mas de forma geral a gente tem que pensar assim que isso é um hábito que a gente vai ter que adquirir, porque provavelmente isso vai continuar pelo menos mesmo após a vacinação, se conseguir ter a vacinação, sei lá, até o final do ano da maioria da população. A gente vai estar usando porque a gente não sabe ainda qual a eficácia que a vacina vai ter nesse impacto de disseminação. E a máscara é uma das formas realmente de tentar evitar a disseminação. Existem controvérsias a favor e contra, mas eu acho assim, na dúvida, é pró-réu. Então se você tem dúvida, a gente vai assim, na dúvida, use quando está em contato com as pessoas. Se estiver sozinho, em casa ou no carro, acho que não precisa, mas é importante ter essa noção. Eu tenho que pensar no que fazer, já que nós não temos quase nada de informação efetiva sobre como evitar o Covid. Essa é uma das possibilidades, além do que nós já falamos sobre a questão da higiene da mão e distanciamento. Então essa seria a dica dessa segunda-feira, no começo do mês. Pensar um pouco sobre o que a máscara pode proporcionar.
tem tudo na vida tem benefício e malefício. Então acho que a gente tem que pensar nesse sentido assim e poder incrementar, sei lá, melhorar a questão das máscaras e coisas, mas eu acho assim. Então mesmo na crise, então quem fabricava máscara, jamais teve crise, muito pelo contrário, continua se aumentando a produção e os preços continuam elevados, né? Então essas máscaras que chama que é máscara profissional, hoje se torna quase que impossível para a pessoa comum adquirir essa máscara e usar periodicamente. Mas pense nisso, é importante você utilizar porque nós estamos num período muito complicado e não sabemos se funciona mais. Na dúvida, vamos proteger a nós e proteger os nossos contatos, então. Essa seria a dica para hoje. Uma boa semana e um bom começo de mês para todo mundo.